Quais foram as maiores mentiras que um médico já te contou? Ou pior, você já parou para pensar quais foram as piores mentiras que contaram para esses médicos quando eles estavam na Universidade de Medicina? Esse livro vai ter como base o excelente livro Mentiras que Ensinei na Faculdade de Medicina. Esse título está em tradução livre, já que o livro, infelizmente, não saiu em português. Ele é do doutor e PhD Robert Lufkin, onde ele conta a sua experiência pessoal lecionando em grandes universidades. O autor, Dr. Robert Lufkin, é um médico com uma longa carreira acadêmica. Ele atuou como professor de radiologia em duas das principais escolas de medicina do mundo, a Universidade da Califórnia e a Universidade da Carolina do Sul, com mais de 200 artigos científicos publicados e 13 livros escritos. O Dr. Lufkin é uma figura muito bem estabelecida no meio médico. Só que a trajetória do Dr. Lufkin tomou um rumo inesperado quando ele próprio foi diagnosticado com vários problemas de saúde. Ele foi confrontado com a possibilidade da morte e com as limitações da medicina convencional para tratar suas próprias doenças. E foi então que ele iniciou uma profunda investigação científica que levou ele a questionar os próprios fatos que ele defendia e ensinava na faculdade de medicina. Pois é, aqui a gente está falando do Dr. Lufkin aplicando as coisas que ele ensinava e ele passou muito perto da morte, ou seja, ele teve uma experiência muito pessoal, uma experiência muito emocional, que ele conseguiu trazer essa experiência para o livro e relatou ali todas as mentiras que ele, nas palavras dele, lecionava na faculdade. Esse vídeo a gente vai abordar 3 dessas principais mentiras que ele fala no livro, que são as mentiras mortais que ele mesmo ensinava. E claro, se esse vídeo chegar a pelo menos 1000 likes, eu faço a parte 2, comentando as demais mentiras das coisas que ele ensinava na faculdade. A primeira mentira que ele traz logo de cara é de que todas as calorias são iguais. O livro desafia a crença comum de que todas as calorias são iguais e que a obesidade é simplesmente o resultado de consumir mais calorias do que a gente queima. O Dr. Lufkin argumenta que essa visão simplista ignora o papel crucial da insulina na regulação do peso corporal. E claro, quem segue a gente aqui no canal já sabe que não é a primeira vez que a gente fala disso por aqui, né? Então eu vou deixar esse vídeo aqui no card, que esse último vídeo a gente falou bastante desse tema aí, dá uma olhada lá depois. Embora as calorias sejam necessárias para o ganho de peso, elas não são suficientes por si só, segundo o livro. O fator determinante é a insulina, o hormônio que sinaliza ao corpo para armazenar gordura. Diferentes tipos de alimentos desencadeiam diferentes respostas de insulina. A gente já viu isso também no nosso vídeo anterior. Os carboidratos, particularmente os refinados, os açucarados, estimulam a insulina, a liberação de insulina pelo pâncreas, levando a mais armazenamento de gordura. Já que as gorduras, como tal, se a gente consumir gorduras naturais, elas têm pouco ou nenhum efeito sobre a insulina. E tem uma coisa fantástica que eu vi no livro. O livro cita um estudo muito interessante chamado Women's Health Initiative, que envolveu 50 mil mulheres como evidência de que a abordagem de comer menos e se exercitar mais não funciona a longo prazo. Os participantes que seguiam uma dieta com baixo teor de gordura e aumentavam a atividade física perderam peso inicialmente, mas recuperaram peso ao longo do tempo e acabaram com até maior circunferência abdominal. Esse estudo é muito bem relatado no livro e eu recomendo a todos que tiver acesso ao livro, dar uma olhada lá. E claro, se você quiser saber mais informação sobre esse estudo, sobre o livro, qualquer outro assunto, já vai deixando aí nos comentários. Pois é, pessoal, quando eu digo que contar calorias e fazer disso como base do emagrecimento saudável é uma grande de uma bobagem, é um erro crasso a gente sustentar essa questão do emagrecimento a calorias como principal pilar, isso é muito falho. E a gente está vendo aí mais um médico, um PhD, com uma vasta experiência acadêmica, também defendendo essa mesma linha de raciocínio. Uma outra mentira que ele mesmo relata lá no livro é de que diabetes se trata com insulina, particularmente a diabetes tipo 2. O livro argumenta que a crença de que a insulina é o melhor tratamento para diabetes tipo 2 é uma mentira. Embora a insulina possa controlar os níveis de glicose no sangue a curto prazo, ele agrava o problema subjacente da resistência à insulina. Existe uma frase do Dr. Jason Fung que eu gosto muito que diz o seguinte:
Diabetes tipo 2 é um problema alimentar e que deve ser resolvido no âmbito alimentar e não com remédios. E eu acho que essa frase é fantástica e faz todo sentido quando a gente está falando de diabetes tipo 2. E o Dr. Lufkin vai na mesma linha do Dr. Jason Fung. O diabetes tipo 2 é caracterizado pelos altos níveis de glicose no sangue devido à resistência à insulina. O corpo produz insulina, mas as células não respondem porque estão resistentes e não conseguem utilizar a insulina de forma eficaz, resultando, claro, no acúmulo de glicose no sangue. Administrar insulina como tratamento pode reduzir a glicose no sangue a curtíssimo prazo, mas também aumenta os níveis de insulina no corpo, piorando o quadro de resistência à insulina no longo prazo. Isso, pessoal, é um tanto que óbvio, já que o paciente ele está tomando justamente a substância que fez ele ficar resistente, que levou ele a ter diabetes tipo 2. Não faz o menor sentido você tomar a mesma substância que te fez ficar doente, é a mesma lógica. Em suma, em vez de tratar o diabetes tipo 2 com insulina, o livro defende a adoção de uma dieta com baixo teor de carboidratos como a melhor abordagem para tratar diabetes tipo 2. Reduzir a ingestão de carboidratos diminui a produção de insulina, permitindo que o corpo restaure a sensibilidade à insulina. E só um parênteses aqui. Isso quer dizer que a pessoa nunca mais vai consumir carboidratos na vida? Claro que não. Mas pelo menos durante o tratamento desse paciente, seguramente os carboidratos devem ser evitados para que o paciente consiga a tão sonhada reversão, a tão sonhada remissão da diabetes tipo 2. Muita gente fala de dieta restritiva, etc, etc. Para mim, um paciente com diabetes, ele sofre muito mais restrição do que apenas fazer uma dieta limitando carboidratos e que pode ser uma solução temporária. Ele pode voltar a consumir carboidratos de vez em quando, em outra medida, com outras quantidades, selecionando mais, né? Não adotando os mesmos hábitos que ele tinha antes, mas de uma maneira diferente no futuro e de uma maneira saudável, né? Então, dieta restritiva, eu não gosto muito quando as pessoas ficam falando isso à torta direito, né? Mas vamos nessa. E vamos lá, uma outra mentira que assim descreve o Dr. Lufkin no livro é de que colesterol causa doenças cardiovasculares. Isso é algo que a gente já falou por aqui. Existem documentários no Supernutridos que falam disso. E mais um universo inteiro de profissionais que também contesta essa mesma crença. O livro desafia a ideia de que uma dieta rica em gorduras saturadas e colesterol causa doenças cardíacas. Uma hipótese conhecida como hipótese do dieta-coração ou hipótese lipídica. Essa hipótese se popularizou por meio do trabalho do biólogo Ancel Keys e de campanhas de marketing do American Heart Association, ou conhecido como AHA, né, lá nos Estados Unidos. O Dr. Lufkin aponta que a hipótese dieta-coração se baseia em estudos falhos, como o de Nikolai Anishikov, em 1913, que alimentou coelhos com dietas ricas em colesterol e observou o desenvolvimento de placas arteriais. O problema é que coelhos são herbívoros e colesterol é uma substância estranha à dieta dos coelhos. Experimentos semelhantes em onívoros, como cães e humanos, apresentaram resultados completamente diferentes e inconsistentes, que não levam à mesma conclusão. O livro também critica o estudo de Ancel Keys, em 1953, quando correlacionou o consumo de gordura na dieta com a mortalidade por doença cardíaca nos 7 países, que ficou conhecido como o estudo dos 7 países. Ancel Keys selecionou apenas 7 dos 22 países com dados disponíveis, distorcendo os resultados. Se ele tivesse escolhido os outros países e mostrado todos esses países no estudo quando ele divulgou, ele não teria chegado à mesma conclusão e não teria conseguido defender a sua tese lá quando ele apresentou o resultado desse estudo, né, afirmando que colesterol causa doença cardíaca. Depois disso, uma revisão conduzida pelo médico Fred Astaire reforçou a hipótese de Keys, dizendo que trocar gordura saturada pela poliinsaturada na dieta americana era a única intervenção necessária para prevenir doenças cardíacas. Mas daí a seguinte já vem uma denúncia muitíssimo interessante que é apontada lá no livro. Essa pesquisa de Fred Astaire foi financiada pela indústria do açúcar, um conflito de interesse que não foi divulgado na época pelos autores, o que configura também uma má conduta científica. O livro também mostra que depois desse interesse da indústria do açúcar, outro personagem muitíssimo importante e muito endinheirado também
entrou em cena para poder fazer as pessoas acreditarem que o colesterol leva a doenças cardíacas, que é a indústria farmacêutica. Essa indústria que estava lá ávida para poder vender estatina, que até hoje está aí vendendo estatina para poder baixar o colesterol sem necessidade muitas vezes. E adivinha só, um estudo de 2009 publicado por American Heart Journal mostrou que um grupo de quase 137 mil pacientes hospitalizados por doenças cardíacas, 75% desses pacientes tinham níveis saudáveis de colesterol LDL. Entenda o seguinte, meu caro inscrito. A guerra de narrativas vai além da briga pela razão. A questão por trás de tudo isso é muito simples: dinheiro e poder. As pessoas gastam dinheiro naquilo que elas acreditam. E quanto mais elas gastam dinheiro com uma determinada indústria, mais essa indústria fica poderosa e mais poder tem também sobre a crença das pessoas. Bom, vamos lá. Eu não sou o Dr. Lufkin, mas eu concordo com ele e acho que ele também concordaria, pelo que eu li no livro dele, que a obesidade não é uma doença, em si um sintoma. E isso faz total diferença no tratamento da obesidade. Eu falo muito mais nesse vídeo aqui que eu deixo para você dar uma olhada. Eu te espero lá no vídeo.